bem-vindos a mais um episódio do E Tá Tudo Certo. Eu sou Cibele Santos e o assunto de hoje é o E Tá Tudo Certo. Hoje nós vamos conversar sobre o projeto E Tá Tudo Certo, como foi fundado, e eu pedi para alguns amigos e colaboradores do canal para fazerem perguntas. Então nós vamos sortear as perguntas aí para ir desenvolvendo o papo. E quem fez a gentileza de fazer a hostner do episódio é a minha amiga astróloga Kátia Siperek. Muito obrigada, Kátia. É um prazer, muito obrigada pela confiança e pelo carinho. A Kátia foi o primeiro episódio foi com ela, então ela tinha que estar comigo aqui nesse episódio de 1 ano do canal. Vamos lá, Kátia? Sim, que nós vamos temos lá. aí de pergunta? Então, para começar, eu queria te perguntar o que te levou a ter a iniciativa de criar o podcast? De onde surgiu a ideia, a inspiração? Como foi isso? Tá. A iniciativa, Kátia, foi que assim, eu já tinha trabalhado, estudado, né? A gente vai ver ao longo aí a minha trajetória dentro dessa área da espiritualidade, que eu gosto mais de chamar de imaterialidade. Porque quando a gente fala espiritualidade, parece que a gente está falando de desencarnado. E quando a gente fala de imaterialidade, a gente junta tudo. É desencarnado, é anjo, é um ser senciente que não tem forma, não interessa, é aquilo que não pertence à matéria. Então, ao longo dos meus estudos e de alguns trabalhos mais ligados a essa área, sempre teve assim, não vamos falar que é espírito, não vamos falar que tem mentor que vem conversar com a gente. Isso me deixava muito chateada. Eu falava, escuta, nunca a gente vai poder falar. Nunca vai se falar abertamente do que a gente vivencia. E quando eu tive essa ideia, não tinham tantos canais, que eu acho maravilhoso. Hoje tem o Paranormal, que eu assisto muito, tem muitos canais que já falam, levam pessoas de religião, fazem demonstrações, o que eu acho maravilhoso. Mas quando eu idealizei, não tinha. E aí eu tive essa ideia e o formato do podcast é uma coisa que me agrada muito, por não ser muito formatado, por ser uma coisa mais informal. Eu comecei a assistir lá atrás, antes ainda da fase que nós ficamos em casa, né? Pelo Rafinha Bastos, que ele fazia um programa chamado 8 Minutos, onde ele encontrava os convidados dele num boteco, e eles conversavam por 8 minutos em algum assunto. Falei, nossa, que formato maravilhoso, até da gente passar conteúdo. Imagina uma aula no formato de uma conversa. E aí foi gerando essa conformação de fazer um podcast, de fazer um programa onde o conteúdo é passado na conversa. E também um outro aspecto, tem muita gente que trabalha nessa área holística, nessa área de energia, de paranormalidade, que não se mostra, que ninguém sabe. E gente fazendo trabalho incrível, escrevendo livros, tendo resultados maravilhosos. Falei, gente, cadê, né? Então também esse projeto, ele se propõe a pôr um foco em cima do trabalho dessas pessoas que muitas vezes só a gente que faz, que conhece mais da área, que sabe que existe. E veio daí a história. Que bacana, principalmente porque nós somos uma alma que estamos na matéria. Exatamente, Né? É uma experiência material. Exatamente, é uma experiência. Estamos vivendo uma experiência na matéria. É isso. E é muito rico. Muito. E por que o nome E Tá Tudo Certo? Porque eu acho que quem é dessa área é o que mais a gente fala para os pacientes. Quando a pessoa vem com uma questão, vem desesperada, fala, olha, tudo tem um propósito, tá tudo certo. Né? E até nos percalços da gente, porque eu particularmente não acredito no mal. Não acredito no mal. Eu acredito que algumas situações ou até pessoas causam incômodos na nossa vida para ajudar a gente a ir para o trilho que a gente precisa trilhar, para o caminho que a gente precisa trilhar. E muitas vezes é muito desafiador. Isso eu acho também das doenças, enfim, das vicissitudes que acontecem na vida, né? Então é meio um mantra e tá tudo certo, porque quando você começa a querer reclamar, coisa e tal, fala, não, tá tudo certo, tem um propósito, isso tá me levando para um bom lugar. Então veio daí o e tá tudo certo.
Ai, que legal. E, por exemplo, quais são os critérios que você escolhe para as entrevistas? É sempre pautado na espiritualidade? É sempre voltado nesse mundo mais sutil? O que que te chama a atenção para falar assim, nossa, vou chamar tal pessoa para me entrevistar? Primeiro é sempre meu interesse pessoal, é bem egoísta. É sempre assim, quando eu acho um assunto interessante que possa somar. Então tem muita gente que eu acompanho, que são pessoas interessantes, que têm pautas interessantes, mas muitas vezes essas pessoas elas só levantam o problema e elas estão dentro do processo e são colaboração nisso. Mas eu dou prioridade para trazer quem vem com proposta de como resolver. Né? Quem tem uma terapêutica, quem tem algo para acrescentar no desenvolvimento pessoal da gente, seja ele espiritual, seja ele profissional, mas que possa acrescentar. Isso não extingue de eu chamar outras pessoas também, mas eu tenho essa prioridade. Falar, não, eu quero ser contribuição, quero ser contribuição para a solução, para as pessoas saírem, porque, gente, não é fácil essa vida da gente é muito pesada no dia a dia. Né? A biologia, o fato da gente estar vivendo uma realidade biológica, numa realidade 3D, numa terra de boletos, é desafiador. Né? Então, por mais que você faça meditação, né? Faça seus rituais, tem toda essa conexão com o outro lado, essa parte biológica, ela puxa. Né? A gente não consegue se livrar, por exemplo, dos traumas de infância, né? Dos traumas da vida, de coisas, de algumas perdas que a gente sofre durante a vida. Isso vai marcando, a gente vai cicatrizando, e assim como na biologia, não sei se vocês sabem, né? Uma cicatriz nunca é a pele original. A cicatriz ela tem a mesma conformação em qualquer parte do corpo. Então, uma cicatriz do coração é igual da pele, que é igual do osso. Ela tem uma característica própria, porque ela é indiferenciada do tecido onde ela está. E as cicatrizes na nossa alma também são assim. Não é mais uma folha em branco, não é mais uma tela com a pintura original. Conforme as coisas vão batendo e vão acontecendo com a gente consegue reestruturar, você consegue ver a tela de novo, mas tem lá o reparo do que foi feito. Então, a gente tem que viver além disso, apesar disso, das coisas que acontecem com a gente tem que desenvolver capacidades e forças internas que levem a gente além disso, além desse machucado, além dessa cicatriz, porque me parece que isso também faz parte dessa vivência que a gente tem. Sim, faz parte dessa vivência e as cicatrizes tem algumas que ficam até com queloide, né? Exatamente. Por quê? Porque marcam profundamente, mas daí é o que você faz com isso, né? Isso. Você leva para o trauma ou para o aprendizado? O que eu aprendi com isso? Então a proposta é bem interessante mesmo. E tem algumas coisas que são mais fáceis, que a gente consegue lidar melhor com aquela cicatriz, e tem coisas que são mais difíceis. Olha que interessante, a gente falando de cicatriz, uma vez eu atendi um paciente que ele estava com uma cicatriz horrível no ombro, horrível, uma grande área de cicatriz no ombro por um processo oncológico que ele passou. Ele tinha muita vergonha. Então até de ir para a praia, piscina, porque ficou realmente uma cicatriz. Aí eu perguntei para ele, se essa cicatriz fosse causada por um ataque de tubarão, que você lutou com o tubarão e você conseguiu, ia ser um processo que você ia ter a mesma vergonha? Aí ele pensou, falou, não, então a vergonha não é da cicatriz, não é do tecido, da aparência do tecido, é o que causou aquilo. Né? Então veja como tem diferença pra gente. Porque no caso, como foi um processo oncológico, ali estava exposta a dor, né? Exatamente. A dor que ele teve. E se fosse um ataque de tubarão, ele seria um sobrevivente. Um sobrevivente. Eu lutei com o tubarão. Ele pegou, mas ele não tirou a vida. Eu ainda tô com o braço. Ia ser um troféu.
e por ser um processo de doença, aquilo para ele tinha um significado diferente. Então veja que isso é um dos exemplos que é o que a gente faz com isso. Não é o que é como a gente guarda o significado daquilo que aconteceu com a gente dentro da gente. Todo sentido. Não é? Faz todo sentido. Vamos agora a Kátia. Essas três eram três, né? Sim. É porque tiveram muitas perguntas dos amigos que fizeram igual. Então eu fiz questão de pôr primeiro. Mas agora a gente vai no sorteio que a Kátia vai tirar. Eu não queria roubar de vocês, né? Porque como o programa é editado, eu podia editar só as melhores, mas não quero, eu quero. Mas pode ser uma bomba. Vamos lá. Como começou sua jornada espiritual? Como começou a jornada espiritual? Eu acho que essas percepções extramateriais já vieram comigo. Algumas vezes eu via espíritos ou sentia. Você sabe que a primeira lembrança que eu lembro de visão que eu tive, eu devia ter uns 3 anos de idade. Eu lembro que nós estávamos na casa da praia e eu chamei minha mãe que eu queria água à noite. Eu era muito pequenininha, então eu lembro dela grandona segurando minha mão. E quando eu passo pelo corredor, passa um índio por mim, mancando assim, de uma perna. Ele cumprimentou e passou. E eu lembro que eu via no fundo do quintal uma grande fogueira com índios dançando. E aquilo era tão normal que eu nem comentei com minha mãe. Então eu fiquei pensando quando veio essa questão, eu falei, quando foi a primeira vez? Então, para mim não teve assim um momento de falar, não, existe. É muito natural. Desde pequena ia benzer, minha família, quando eu era pequena, frequentava Umbanda, que eu lembro que eu estudava em escola de freira e não podia falar. Minha mãe orientava, falou, se te perguntarem sua religião, você diz cristã. Não lembro se era cristã ou católica, para não ter essa... Ainda hoje a gente tem esse questionamento, um pouco de bullying. Imagina, né? Eu tenho 54, gente. Vocês imaginam há quase 50 anos atrás. Tinha todo um estigma. Hoje toda a família é evangélica, foram para outro caminho, estão bem em outros caminhos. E eu continuo vendo e ouvindo minhas coisas e tendo minhas conexões. A minha realidade, por enquanto... E assim, o que eu respondo hoje é por hoje, porque eu já mudei várias vezes e espero mudar muito ainda. Mas ainda o que eu vivencio hoje não dá para achar que não existe algo mais, Kátia. Realmente, quando a gente se coloca nesse papel de ter essa sensibilidade à espiritualidade, a gente passa a ser até meio esquisita, né? Muito esquisita. Bem-vindos ao mundo da esquisitice de Cibele, muito esquisita. Exatamente. E daí a gente acaba percebendo, né? Como se o nosso óculos tivesse um grauzinho diferente. E isso deixa a gente talvez em situações mais difíceis para a própria compreensão do próprio meio que a gente vive. E ainda eu acho que muita gente tem essa comunicação, porque é um treinamento você entender que aquilo que você pensa, se é seu ou se vem de um outro lugar que não é uma elaboração sua. No caso das inspirações, sim. Até da obsessão. Então isso teve ao longo da vida eu tive um treinamento, eu tive aulas disso, muito tempo com o Gasparetto. Antes do Gasparetto eu fiz parte de um grupo, de uma terapia em grupo, onde isso era levado em conta. Isso me treinou muito, porque era um grupo grande de pessoas diversas. E cada semana, de vezes em vezes, você colocava o seu problema e aí as pessoas iam falando sobre o seu problema. E aí, nesse grupo eu desenvolvi muito, porque coisas que eu achava que era da minha cabeça, que a pessoa falava e eu começava a ver, tipo a pessoa com uma outra vestimenta, numa outra realidade, nananana, que eu achava que era da minha cabeça. Só que quando na sala alguém começava a descrever aquilo que eu estava vendo, eu falei, opa! 2 vendo a mesma coisa com os mesmos detalhes, pode não ser da minha cabeça. Sim. E assim como eu acredito que muita gente é assim, que incorporou, fala, não, isso é coisa da minha imaginação. E na verdade a pessoa está tendo uma captação
Extrafísica. Isso, extrafísica, extrasensibilidade do próprio corpo. Então, isso me treinou muito para diferenciar. Mas acho que muita gente trabalha inspirada. Veja mães, por exemplo. Quantos casos de mãe que estava num lugar e falou, está acontecendo alguma coisa com meu filho. Gente, isso tem muitos, muitos, muitos relatos. Né? Então, é uma capacidade, uma sensibilidade, uma ligação que está fora dos sentidos que a gente prevê, né? De visão, de tato, de audição, que são os sentidos que a gente consegue fisiologicamente mapear. Né? Tem outras ligações aí. E algumas pessoas dão names e sobrenomes e outras pessoas não, né? Mas para mim isso é extrafísico. Ai, que interessante. Como é que você tem esse conhecimento tão vasto, sendo profundo ou não? Tá, né? Porque geralmente quando eu vou conversar com as pessoas, que nem acho que é uma entrevista, acho que eu gravo meio uma conversa mesmo com as pessoas. Mas enfim, gente, eu sou muito curiosa. Não é só dessa área. Eu sou muito curiosa, sempre fui desde pequena. Então eu lembro, por exemplo, eu com 12, 13 anos, lendo Lobsang Rampa. Eu não sei se vocês conhecem. Lobsang Rampa é um autor que se dizia, pelo menos outro dia eu estava ouvindo uma entrevista, né, uma conversa com o Wagner Borges, que falou que ele era um charlatão. Mas enfim, quando eu lia, ele se dizia um monge tibetano, e ele tem vários livros e é muito legal, desde o primeiro, porque ele fala como eram os templos tibetanos, os ritos, como que era a vida deles lá, o que eles comiam, como eles faziam. E ele foi escrevendo os livros ao longo da vida dele. Então teve época onde o Tibete teve invasão japonesa e foi protegido pelos chineses, depois teve invasão chinesa e hoje ainda é da China. Sim. E ele conta quando ele passou pela segunda grande G mundial, como ele fugiu, como ele foi para a Inglaterra. E aí eram muitos ensinamentos. Esse era um dos, né? Nessa época, imagina, eu com 12 anos, não tinha internet, não tinha nada disso. O recurso que a gente tinha, ou era livro, ou era fazer um curso com alguém que viesse de fora, ou que já estudasse isso até em outras línguas, que geralmente uma pessoa de 12 anos não tem acesso. Mas eu sou muito curiosa, então assim, eu vou fazer yoga. Eu vou fazer yoga, não ia só fazer o exercício. Eu comprava o livro, queria saber o que era asana, a respiração. Eu ia, esmiuçava. E aí você vai adquirindo conhecimento, é pela curiosidade mesmo. Eu até gosto muito, inclusive, quando eu convido alguém que eu não sei muito do assunto. E eu faço questão de não investigar muito antes, porque eu sou curiosa e o que eu pergunto é por curiosidade. E aí vocês acompanham aí. Ai, que legal. E trazendo sempre mais conhecimento de coisas novas, isso que é importante. E aí vira assim, um grande cardápio para quem está assistindo, eu imagino, né? Na minha idealização, é que isso seja um grande cardápio, que em algum momento, algum convidado ou a gente comente alguma coisa que a pessoa fala, isso pode me ajudar, isso é do meu interesse, e aí acaba fazendo essa ponte entre quem está assistindo e está precisando e a pessoa que está oferecendo. Legal. Sua busca incessante pelo porquê, né, do porquê de tudo não se esgota ou causa ansiedade? Então, às vezes causa assim, né? Essa coisa de ir muito a fundo, porque essa é uma coisa meio busca pessoal saber o porquê do porquê, como funciona essa realidade, como as leis que regem, porque a gente conhece leis da física, né? Não dá para brigar contra a lei da gravidade, você pode aceitá-la ou não, ela vai te puxar preso no chão. E eu acredito que na vida da gente tem várias dessas leis, algumas que a gente conhece, outras que a gente não conhece. Então essa minha busca foi sempre, eu lembro assim de pequena, minha mãe falando, escuta, você pensa que tá todo mundo errado, só você certo. Eu não queria nem saber se estava certo ou errado, você sabia que aquilo não encaixava no que eu via. As coisas assim, o mundo, a realidade, ela não encaixava muito no que eu via e às vezes não encaixa até hoje. Então sempre foi uma busca assim por esmiuçar em várias áreas, e física quântica, e tudo que aparecia na minha mão e que fazia sentido, porque
dentro dessa busca também tem muita coisa que não tem nada a ver, pelo menos não bate comigo. O que é realidade para mim é aquilo que, quando eu leio, quando eu entro em contato com aquela sabedoria, com aquela informação, ela me diz alguma coisa dentro. Não dá para desqualificar o que a pessoa estuda, coisa e tal, mas dá para eu saber o que tem ressonância comigo e o que não tem. E chega a hora que eu preciso mesmo. Então eu me abasteço muitas vezes de muita bobagem, de comédia daquelas mais simples possível, de falar besteira e de dar risada, porque eu preciso desse contraponto. Às vezes eu mesmo preciso falar, epa, tá demais, você tá infiltrando muito, você, né, vai pirar, porque chega uma hora que em alguns questionamentos falam, o que é que eu estou fazendo aqui? E isso pode baixar um pouco a frequência. E aí tua frequência baixa, você se liga com coisas que não são legais e isso te deixa num lugar que não é muito legal. Então eu preciso tomar cuidado. Às vezes eu caio mesmo porque eu vou tanto, falo, meu, isso não é nada, isso é uma projeção, isso não existe. Tá tudo bem. Eu até acredito nisso, mas a gente tá no jogo. Eu acredito que a gente está aqui como... Sabe, não sei se vocês já jogaram banco imobiliário, que você tem os dinheirinhos, tem as casinhas, por mais que você olhe aquilo e diga que é um jogo, a gente está nesse banco imobiliário ainda. E deve ter um propósito, né? Tem uma vivência, tem uma sabedoria, tem toda a aquisição de algumas coisas de estar nessa realidade vivendo essas coisas. Então, realmente, às vezes me dá ansiedade, às vezes me dá bode, e eu preciso vir à tona para respirar e ver outras coisas, às vezes pintar. Eu desenho super mal, mas eu gosto de desenhar. Não, não desenha super mal, não. É ela que está falando. Não, pro meu padrão. Porque, por exemplo, eu tenho algumas visões ainda dentro, né, de alguns processos, de coisas maravilhosas que eu vejo na minha mente, eu não consigo transformar aquilo em desenho. Então é nesse sentido, sem até julgamento no que você faz, mas nesse sentido de não conseguir transpor em forma, em cor aquilo que eu vejo, entendeu? Mas isso muitas vezes me alivia. De pegar e pintar, costurar, brincar com os gatos, coisas, sabe, quanto mais básico, mais te tira desse lugar muito profundo, que às vezes é tão profundo que você cai no poço. Exatamente. Bem difícil, né? A mente mente. Isso, olha, Kátia, você falou uma coisa que o Gasparetto falava muito pra gente. Cuidado com a sua mente. Porque ela te leva para lugares que nem sempre são verdade, né? Sim. Não é verdade. A mente da gente, ela fica contando histórias pra gente o tempo inteiro. Né? Cada um tem um universo. Então, o modo que eu interpreto uma coisa não é do mesmo modo que você interpreta. Então a gente tem que tomar cuidado com essas histórias que a gente conta, né? Vou dar um exemplo que às vezes eu dou aqui no consultório para os meus pacientes. Às vezes a pessoa fala assim, ai, eu trabalho naquela empresa, todo mundo me olha torto. Eu falo, será que te olha torto? Ou será que você vai com a expectativa, como você é uma pessoa agradável com todo mundo, você joga essa expectativa de que as pessoas têm que ser da mesma maneira. Então a gente tem que tomar cuidado com as histórias, que às vezes as pessoas estão lá trabalhando, pode ser que olhem torto, mas pode não ser, pode ser que a pessoa esteja entretida com o trabalho dela e não esteja dando aquela atenção, e a pessoa está interpretando isso, e a pessoa mesmo, quando você interpreta dessa forma enviesada, você tem um dia a dia horrível, sendo que o outro nem sabe, nem te viu, nem sabe que você passou. Então o que você falou é muito verdade. A mente mente pra gente o tempo inteiro. Sempre muita atenção com isso, né? Fale sobre as experiências espirituais e os impactos na sua vida pessoal e profissional. Deixa eu ver que experiências espirituais. Ai, gente, eu já tive muitas experiências bem punks, né? Já tive experiência assim de entrar em ritual e acessar realidades que eu demorei tipo 1 ano e meio para voltar para casinha, e mesmo assim nunca mais eu fui a mesma. Então, nesse processo, nesse caminhar, a gente tem que ficar preparado. Às vezes um livro que eu dou para uma pessoa, eu empresto para ler, eu falo, você tem certeza que você quer acessar isso? Porque tem portas que a gente abre e elas não se fecham mais. Eu digo que a gente não consegue desver.
né? Eu tô olhando para a Kátia fala assim, nossa, você não reparou que eu tô com espinha aqui? Eu não tinha visto. Mas depois que ela fala que ela tá com espinha, não consigo mais olhar para ela sem ver espinha. E algumas realidades são assim. Então, algumas coisas me impactaram muito nesse ramo, nessa busca aí pelo imaterial. Essa do ritual que eu fiz foi uma delas, que eu tive a percepção, inclusive, da minha própria mente, de como a mente ela é um mecanismo e como isso, eu fiquei duvidando da minha mente, eu fiquei duvidando de que minha mente pudesse alterar e que eu pudesse ter comportamentos involuntários do que eu queria. Então é muito forte. Quando eu comecei a estudar Hélio Couto mudou a minha realidade de vida, mudou. E foi tão interessante, eu lembro até hoje que eu estava passando roupa em casa e geralmente quando eu estou fazendo alguma coisa em casa, eu estou assistindo algum conteúdo. E isso fazem acho que uns 12 anos ou mais. E aí eu comecei a procurar mecânica quântica, porque estava todo mundo falando de mecânica quântica. Falei, que será, né? Que será que é essa mecânica quântica? E aí eu achei um vídeo de um outro professor falando. E ele estava falando bem da parte do átomo. Quando eu vi o que ele explicou, eu olhei e fiz, mas isso é o átomo, isso eu já tinha entendido. Eu lembrei da minha primeira aula de química. Quando o professor explicou o átomo, eu olhei e falei, nossa, mas então a matéria não existe. Eu lembro que eu era criança, eu cheguei em casa e eu tentava passar a parede. Eu ficava batendo na parede para tentar passar a parede, porque para mim aquilo fez todo sentido que a matéria não existia, que na verdade eram campos de força e que não tinha partícula física. E aí na aula daquele professor eu falei, isso é mecânica quântica, mas isso eu já sabia. Desde que eu vi o átomo eu já sabia. E aí em seguida entrou vídeo do Hélio Couto. E aí eu mergulhei nos livros, depois nos vídeos, que tem muito material. Professor Hélio Couto, vou deixar aqui para vocês porque vale a pena quem quiser pirar o cabeção. Quem não quiser, fica de boa. Maravilhoso, realmente. E aí, e o interessante é que você assiste, você vai vendo e ele se repete muito, porque ele é bem didático, ele fala pausado, ele se repete. E vai abrindo seu entendimento, você vai enxergando as coisas de outra maneira, é maravilhoso. Outro salto na espiritualidade foi essa própria terapia em grupo que eu fazia, porque lá começou assim, primeiro era uma psicóloga, a doutora Delmar Franco, que tem até hoje Instituto Evoluir, uma pessoa maravilhosa, que ela era psicóloga, e aí ela começou a receber pacientes que tinham queixas que iam um pouco além daquela realidade que ela estava acostumada a tratar. E aí ela precisou se abrir, não é possível, ou está todo mundo tendo um surto psicótico, ou eu me abro para entender o que essas pessoas, que realidade que essas pessoas estão me trazendo. E aí começou a estudar PNL, terapias de vidas passadas, e começou a abrir a cabeça. Então, neste grupo, já há, 30 anos atrás, ou um pouco mais, que foi quando eu participei do grupo, a gente já enxergava extraterrestre. Era normal ver vivências em outras realidades, vivência em outros planetas, seres extraterrenos, e era tudo tratado como normal, não era, nossa, chegou o pirilampo do norte, não. Era tudo tratado com muita leveza e né? Em vez de entender o que estava acontecendo ali, se entendia o que aquilo trazia de informação, como aquilo estava agindo na vida daquela pessoa que estava fazendo a terapia naquele dia. Então, foi um grande salto para mim, de abrir a mente mesmo. Sim. De abrir a mente, de começar, de novo mente, né? De começar a desconstruir que as coisas têm que ter nome, que as coisas têm que ter forma. Porque, na verdade, a gente tem hoje tanta informação. Hoje, se vocês forem olhar mesas radiestésicas, mesas radiônicas, terapias de vários nomes. Então, assim,
tem coisas chegando, tem muitas coisas diferentes, tem muitas tecnologias chegando. E aí, não vou nem separar o joio do trigo, eu digo isso de forma individual, porque eu acho que todas as formas de terapia, todas essas intervenções que acontecem com as pessoas, nem tudo é para todo mundo. Sim, é o que ressoa com a pessoa, com a situação que ela está vivendo e com que ela tem algum tipo de identificação. Exatamente. Porque senão, literalmente, você vira um ET, né? E aí assim, você acaba indo para todo lugar. E a gente troca bastante, porque a Kátia é uma pesquisadora como eu, que eu já não chamo mais de buscadora, a gente já é pesquisadora de tanta coisa que a gente vai atrás. E a gente acaba trocando. Olha, Kátia, Sim. fiz tal coisa, conheci tal técnica. E a gente tem um grupo de amigos que a gente meio que faz essas trocas. E muita coisa que eu fiz e falo, nossa, pra mim foi super legal, acessei não sei o quê. Quando a outra vai fazer, fala, nossa, não vi nada nisso. Isso não desmerece nem o terapeuta, nem a ferramenta. São, de novo, ressonâncias com o que você está vivendo na hora. Porque também uma coisa que lá atrás não fez nada, às vezes um tempo depois aquilo tem um outro tchan na vida da gente, né? Sim. Então só complementando, foram várias pinceladas, continua mudando até hoje, porque a busca não parou. Mas eu acho que a grande sacada mesmo é a gente se abrir para essa conexão e começar a se sensibilizar em relação ao que você está entrando em contato. Por mais que tenha nome, por mais que tenha indicação, você tem que desenvolver, sentir se aquilo é bom ou não. De novo, falando lá no Mestre Gasparetto, né, acho que era o Tibirias que falava que era um guia que às vezes dava aula pra gente, que o Gasparetto dava aula às vezes inspirado. Ele falava, o que é bom, o que é ruim. É simples, vocês complicam muito. Então, assim, você entrou em contato com aquilo pode ser, nossa, caro, mandado, com nome, sobrenome, se entrou em contato com aquilo, o teu corpo deu uma fechada, sabe? Sabe quando você engole uma coisa que não passa Sim. gostosinho assim na garganta? Se aquilo que você entrou em contato te der essa sensação, não é para você. Independente de ser bom, de ser verdade, de ser mentira, de ser... Não interessa, não é para você. Então, eu acho que esse é o grande salto que a gente precisa ter. Desenvolver, acreditar mais no que a gente sente, porque a gente desconfia muito do que a gente sente, mas é relevar aquilo que o teu corpo está gostosinho no lugar, está gostosinho para você. Travou, para mim, às vezes, sabe o que dá? Uma sensação de que eu estou sentindo um cheiro ruim. E não é cheiro no nariz, mas é aquela coisa de, nossa, não tá me cheirando bem. Não tem esse ditado, não tá me cheirando bem, às vezes pega por aí. E para cada um pega de um jeito. Tem gente que dá falta de ar, tem gente que aperta o estômago, tem gente que sente cheiro ruim, tem gente que muda a visão. É importante a gente se conhecer quando você entra em contato com uma coisa boa e ir decodificando isso para você, porque nós somos o maior instrumento radiestésico que a gente tem. Mais do que varinha, mais do que pêndulo, não que a gente não deva usar, são ferramentas maravilhosas, mas o teu corpo, ele tem um expertise, ele tem uma inteligência todo dele, cabe a gente aprender. Bem legal e profundo, né? Quando você entendeu que o mundo que a gente vive e que tem essa ilusão do inconsciente coletivo não era bem assim, quando foi sua virada de chave? Que não era bem assim. Eu acho que também foi uma construção, foi um indo assim, um desiludir. Sabe, no sentido de ilusão mesmo? Quando a gente é criado lá pequeno, a sociedade, a mãe, a escola, os desenhos, os filmes, eles vão contando e a gente vai comprando tudo aquilo, porque a gente é muito pequeno, a gente vai somando tudo aquilo. E eu digo que é uma fase de você adquirir ilusão, né? Você tem que construir o mundo a partir de alguma coisa. Sim. Você chegou novo nesse planeta,
sem tantas capacidades físicas, que isso a gente vai ganhando com o tempo, né? Quanto mais cedo, menos condição de discernir a gente tem. Então a gente vai absorvendo. Isso vão criando ilusões na vida da gente. Com o passar do tempo, a gente vai descobrindo que as coisas não são meio bem assim. Então isso vão desfazendo as ilusões. E isso vai escalonando. No meu caso, que sempre tive essa busca, isso foi escalonando muito. Porque na medida que você vai se aprofundando, você vai vendo o como a gente é manipulado o tempo inteiro. Pelo sistema, por tudo, né? Aí, teorias da conspiração, eu precisei até parar de ir atrás, porque eu já estava assim no estado, né? Porque tem muita coisa que é verdade. Né? Tem muita coisa. Hoje, para a gente saber se realmente uma coisa que te oferecem porque a pessoa acha que aquilo vai ser bom para você ou porque está sendo vendido, gente, é muito difícil. Né? O marketing está cada vez mais aperfeiçoado, né? Então, eu preciso realmente disso ou é uma necessidade que estão criando que de repente eu olho e falo, nossa, eu preciso disso. Isso. Mas até ontem eu não precisava. E aí, se a gente for nesse marketing, como que, no geral, as religiões, elas usam esse marketing também? Assim, promove o diabo para depois vender Deus, vende a salvação. E eu acho que nessa dinâmica a gente tem várias coisas. Na área da saúde também. O quanto te vendem que você pode adoecer, o quanto te vendem que você vai envelhecer. Né? O tempo inteiro a gente está sendo bombardeado. E aí o nosso discernimento precisa estar ligado o tempo inteiro para não entrar. E eu acho que é uma coisa que eu desenvolvo até hoje. Eu não sei exatamente em que momento foi, mas eu sempre tive uma visão muito crítica desde pequena. Lógico que desde pequena, desde uma visão de criança. Não é achar que não, eu já tinha essa visão que eu tenho hoje com 10 anos de idade. Sim, não, sim. quando eu tinha 10 anos de idade, eu já questionava algumas coisas e falava, nossa, mas não é assim que isso funciona. Isso é ridículo. Ah, menina, você não sabe o que você fala, entendeu? Mas já tinha uma visão diferente, proporcional à idade e à experiência que eu tinha de vida. Então isso só piorou. A tendência é piorar. E ó, vou falar uma coisa para vocês. Hoje que eu consigo entender a frase filosófica, só sei que nada sei. De verdade, porque parece lindo falar isso, né? Nossa, eu sou super humilde, só sei que nada sei. Mas, gente, quanto mais você se aprofunda, mais você questiona os pilares onde você criou as coisas. E aí, muitas certezas que eu tinha como fundamentais para a minha vida, para o meu trabalho, elas caíram por terra. E hoje eu tenho mais dúvidas do que certezas, de verdade, para falar para vocês. Tenho muitas dúvidas hoje. Eu tenho a sensação de que o mundo espiritual, conforme a gente vai buscando, pesquisando, procurando se aprimorar e aprender cada vez mais, é o contrário. A gente vai envelhecendo e precisa de óculos, né? Então é como se a gente nascesse com uma certa cegueira e você vai adquirindo uma lente e você vai começando a enxergar cada vez um pouquinho mais aonde você está, perceber coisas que você não percebia e vai se expandindo. Para isso que a gente precisa do E tá tudo certo. O E tá tudo certo. Até para... porque eu acho que uma grande sacada da nossa vida assim, o que eu entendo hoje, guarde a data, porque pode ser que eu faça daqui a um ano e já mudou. Mas que ótimo, que bom. Mas o que eu entendo hoje é que a gente está aqui para experienciar uma experiência humana. Como você falou, nós somos um ser imaterial. Tanto é que ninguém conversa, na minha opinião, ninguém conversa com morto, porque morto não fala. Você só conversa com quem não tem corpo, que é muito diferente de estar morto. Então, eu imagino que nós sejamos uma consciência, um ser que, por um tempo, que se a gente for pensar em termos de vida é pouco, que tem essa experiência física, nessa realidade 3D. Então,
quanto melhor a gente passar por isso, né? Quanto mais alegre, quanto mais divertido for, melhor. Tomando cuidado para não se destruir, né? Ou destruir os outros, porque também tem umas regrinhas assim, né? Tem que ter na minha opinião, tem que ter um pouco de ética. Eu acho que, inclusive, eu acho que hoje, se você me perguntar qual a sua religião, para mim a religião é a ética. Por quê? Porque eu imagino que um ser superior que tem a capacidade de criar toda essa realidade, quem fez esse jogo aqui, com toda essa beleza, essa diversidade que a gente tem aqui, só pode ser um ser ético. Sim. Porque se eu sair daqui e chegar numa outra conformação e tiver preferidos, escolhidos, olha, vai ser briga. Vamos lá. Precisa do óculos. Como podemos identificar e romper padrões repetitivos em nossa vida? Olha, eu fiz uma vez, né? Para quem não sabe, a minha formação é de fisioterapia, eu tive outras formações, mas eu vou falar com o que eu trabalho outro. Não vou deixar o currículo, senão, como é que chama o aplicativo que põe currículo? LinkedIn. Senão vira um LinkedIn aqui. Mas então, minha formação é em fisioterapia e minha especialização é em medicina chinesa, que é uma coisa que eu já queria fazer. E eu tenho outras ferramentas também, como o Axis, por isso que eu vou chegar nessa questão. Algumas vezes, quando eu estou aplicando, entre as ferramentas que a gente proporciona para o paciente com Axis, é a barra de Axis, que é uma técnica que eu acho fantástica ainda hoje. Ano que vem a gente vê de novo, mas ainda hoje eu acho fantástica, onde você só posiciona os seus dedos em alguns pontos da cabeça da pessoa, como se você fosse dando Ctrl Alt Del em algumas áreas, para que aquelas crenças que ficam rodando e bugando o nosso sistema, elas limpem. Chama barras porque a gente põe de um lado e do outro, e para quem enxerga, você vê a energia passando de um dedo para o outro, como se fossem barras mesmo, dentro da cabeça da pessoa. E muitas vezes, quando eu estou aplicando isso no paciente, eu tenho uma conexão, não tem a ver com o Axis isso, é uma questão minha, de alguns outros aplicadores também. Talvez a frequência que você entre aumente e você começa a ter acesso a algumas outras informações. Enfim, antes de aplicar no paciente, eu estava pensando, né, com as terapias, com tudo que a gente faz, falando, nossa, nunca a gente vai se livrar de traumas da infância, por exemplo. Até quando isso, né? Hoje eu estudo a constelação sistêmica, que tem ferramentas bárbaras também. Eu acho que o princípio da constelação é bárbaro, né? Que fala das ordens, coisa e tal. E aí, muito da constelação, a gente olha para trás, para os ancestrais, para pai e mãe, principalmente, de como a gente recebeu as coisas e continua honrando os antepassados, repetindo as coisas, às vezes sem saber, né? Não é uma coisa consciente. E aí eu estava pensando nisso, nossa, nunca a gente vai se livrar, sempre a gente vai estar honrando alguém que já passou, quando que vai ser a nossa vida, né? E aí comecei a aplicar na pessoa e quando você aplica, você não manda nada, é diferente de um reiki ou de um passe que você tem a intenção que você passa. Não, você é um apertador de Ctrl Alt Del, né? Você fica só na tranquilidade, procura não ter nada na cabeça para ser um bom instrumento de Ctrl Alt Del lá na cabeça da pessoa. Só que aí vem um mentor do meu lado e começou a conversar comigo. Aí ele falou assim: você está querendo se livrar de uma coisa que é do biológico. Esses traumas, essas informações passam para vocês, não é pelo espírito, é pelo biológico. E você está tendo uma experiência como um ser biológico, um ser humano biológico. Então, você vai continuar. Então, a gente tem que sobreviver apesar dos traumas. Não é limpar, nunca a gente vai limpar. A gente tem que saber lidar com aquilo, com maus entendimentos, com traumas, com o que for, porque não tem como limpar.
É do biológico, é da celulinha que tem a DNAzinho que vem por ali. Agora, vou interromper com uma pergunta. Claro! Vamos lá. É para isso. Então, se vem o caminho biológico, né? Então, por exemplo, não seria como aquela água, né? Que ela tá turva e daí, de acordo com a evolução e as encarnações, isso vai clareando. A pedra tá lá no fundo do rio, mas você consegue ter mais clareza de como lidar com isso. O trauma tá lá. Sim. O trauma tá lá, mas você de alguma forma, você vai, cai no rio, tropeça na pedra, mas daí na outra vez você consegue ver que tem uma pedra. Você consegue perceber o trauma e consegue lidar com isso. Teria sentido isso? Que você falou. Pode ser, né? Para dar uma solução, porque se também você passa através do DNA, se você consegue resolver e entender a pedra, o seu filho, já sem saber, já vai saber que tem uma pedra. Ele não vai tirar a pedra dali porque a pedra tá ali, mas ele sabe que tem uma pedra. Então, de repente, ele não estoura o dedo, ele dá uma batidinha. Isso, já vai minimizar. Isso. Pode ser, Kátia, eu não Seria isso, eu não tenho respostas. Eu não vim aqui para dar respostas. Duas doidas assim conversando. Exatamente. Mas eu acho que é uma teoria bem interessante, né? Essa de você galgar um degrau e passar para outra geração uma coisa melhor, mas lembrando que sei lá, se mais para frente você mesmo não vai pegar aquilo que você, né, pela teoria da reencarnação, você pode ser o filho ou o neto do seu filho. Se você facilitou aqui, talvez lá na frente você colha aquilo mesmo que você facilitou. Sim, mas como um caminho mesmo de degrauzinho, Isso. como se fosse assim, aquela percepção, aquele olhar, né? Na sistêmica a gente aprende muito isso. Isso, eu ia falar da sistêmica agora. Me deixa encantada uma das coisas da sistêmica que curam a nossa vida. Sim. É dizer sim para tudo como foi. É desafiador, mas eu acredito muito nisso. Porque se você pisou e ficou contando para todo mundo, porque meu pé machucou, porque eu pisei na pedra, porque eu caí no rio, e aí pisei, aí você encontra outro, falou, ai, você viu meu dedão, tirou a tampa do dedo, porque eu pisei na pedra. Se você olha para aquilo e fala, tudo bem, e tá tudo certo, deve ter um propósito, independente do que foi, eu digo sim para como foi. Tava a pedra, tava meu pé, tivemos um encontro, saí com o pé dolorido e eu digo para sim, sim para tudo como foi. Eu acredito que esse seja uma das melhores maneiras da gente conviver com uma dor. Sim. Não vou nem falar trauma, porque trauma aí já tem, né, já tem toda uma conformação, mas vamos pensar numa dor, em alguma, quando você olha, né, porque tem experiências que são muito dolorosas. Tem experiência. Pergunta para uma mãe que perdeu um filho, o que é isso? Luto, não né? vai sarar. Isso não vai sair dela. Não tem. Ou ela aprende a lidar, a viver todo dia com aquela dor, ou ela encerra a vida dela. Porque é muito dolorido. Então tem experiência. E essa é uma dos exemplos. Tem muita coisa que é muito dolorida. Independente de ser dolorido, às vezes uma coisa pequena para aquela pessoa que não tinha o recurso emocional é muito dolorido. Não dá para a gente desqualificar a dor de ninguém. Sim. Ah, mas eu trabalho desde os 13 anos, não sei o quê. Que bom que você teve estrutura para trabalhar desde os 13 anos e isso te fez bem. Às vezes uma outra criança que começou com 16, criança não é mais criança, mas que começou com 16, aquilo é muito mais pesado. Não dá para qualificar ou desqualificar a vida de ninguém. A gente como terapeuta entende isso no consultório. Sim. E se não entende, é um bom caminho para entender que é necessário a gente validar a dor do outro. Porque tudo tem a ver com a capacidade de abarcar as experiências. E a gente não sabe qual é a estrutura da pessoa frente àquela experiência. O que eu olho que é fácil, para o outro é difícil, o que para o outro é fácil, às vezes para a gente é bem difícil.
Como podemos compreender o propósito do sofrimento em nossa jornada espiritual e interpretar os ensinamentos do universo quando tudo parece dar errado? Eu acho que é isso que a gente acabou de falar. Sim. Né? Na medida do que se consegue, ter um voto de confiança no universo. De que vai melhorar. Sim, porque se está tudo certo, né? Como você diz e como a gente entende, a nossa busca, a nossa crença, a gente entende que assim, quando tem um desafio, uma questão ou uma dor, é para um aprendizado. Isso. Né? Então, quando a questão está muito dolorida, você fala, eu aprendi alguma coisa? Será que eu aprendi? E dizem que quando a gente aprende, a coisa flui. Flui, é. Ou você fica preso, né? Então, fica preso na pedra. Uhum. Eu comparo às vezes, Kátia, com uma perna quebrada. Para quem já quebrou um osso sabe que vai ter que imobilizar. Sim. E existe um tempo para esse osso grudar no lugar de novo. Quando as coisas são mais pro emocional ou pro mental, a gente quer que aquilo desapareça de imediato. E às vezes precisa de um tempo de cura. Não cura de curar, mas cura que nem a cura do queijo, que ele leva um tempo para ficar curado, né, para maturar. Então, o emocional e o mental também tem um tempo de maturação, que a gente não leva em conta. E a gente que é terapeuta, às vezes é pior. Porque a gente se exige ter recursos, porque se a gente não fez com a gente, como a gente pode fazer com o outro? E muitas vezes a gente demora muito para pedir ajuda. Porque quando a gente está muito próximo do problema, às vezes não consegue ver. Então, o fato da gente dividir, da gente ir num profissional e receber ajuda, orientação, troca, é muito importante para a gente ver o processo de um outro ângulo. Então, eu acho que é uma questão de fé, de quando a gente passa fé, e não nem falo de Deus, pode ser fé em algo superior, fé em Deus, que ajuda muito. Isso já tem comprovação científica da oração, da fé, mas fé de que aquilo é um processo e que vai ter um andamento melhor. E que às vezes a gente precisa, às vezes o melhor que você pode fazer é passar um dia quieto no seu canto, sem entrar em contato com nada, ficar lá. Né? Tem coisa que machuca no físico, mas tem coisa que machuca no emocional que dói tanto quanto no físico. Sim. Tanto é que tem alguns médicos que quando a pessoa está passando por dor de luto, dá remédio para dor, relaxante muscular, remédio para dor. Eles descobriram que minimiza um pouco, não vai tirar a dor do luto, mas quando você está numa situação extrema, tudo que vem é de favorecimento, né? Tudo vem para ajudar. Então, eu acho que a gente anda pela fé. Né? Perguntaram sobre a minha a espiritualidade lá atrás, e minha vida é pela fé, pelo contato com os seres que eu não sei falar para vocês, eu chamo de mentores, mas podem ser partes minhas mais evoluídas, que se apresentam com características, não interessa, mas essas entidades que eu sinto no meu corpo como benéficas. E muitas vezes a minha vida é pela fé. Então, se dá para dar um conselho para alguém, conselho se é bom, se fosse bom se vendia, é ter fé. Ter fé, pelo menos, que você é amparado. Às vezes não é uma personificação, mas você sente o amparo. Sente que na hora que a coisa vai cair, vem alguma... Nem que for menos do que você esperava, mas sabe, não te deixa ralar tanto no chão. É um amparo. Então, assim, quando a gente está numa situação, ter o entendimento que aquilo tem um propósito, que só pode ter, eu não sei se é uma muleta minha, mas eu continuo achando que aquilo só pode ter um propósito e ter fé de que vai ficar melhor, que esse buraco, você vai sair do buraco. Faça uma análise do passado, presente e futuro do tá tudo certo.
Ai, futuro. Eu sou péssima para fazer para o futuro. Sou péssima essas resoluções de final do ano. Sou péssima disso, gente. Toda vez que eu fiz, a coisa mudou tanto que eu abri mão de fazer muito projeto a longo prazo. Passado, eu acho que o projeto tem a ver com toda essa minha caminhada. Antes desse projeto, eu tive um outro projeto em conjunto com outras pessoas, que também deu muito certo. Ele foi descontinuado, mas foi um projeto bem bonito, e hoje cada um está no seu lugar. Eu acho que tudo é caminhada na vida da gente, tudo traz para somar. Se a gente está falando de espiritualidade, o tempo, dizem que é uma ilusão, né? O passado, o futuro e o presente se entrelaçam de alguma forma. Sim. Então, assim, eu imagino que o Tá Tudo Certo tá com um propósito. Acho que esse seria o principal, né? De trazer um pouquinho da espiritualidade, das ferramentas. É isso que ela tem que estar lá hoje. É isso. Eu não falo em passado, presente e futuro, mas eu falo uma coisa: que quem planta abacaxi colhe abacaxi, quem planta maçã colhe maçã. Eu estou fazendo a minha parte. Para onde vai frutificar depende uma pequena parte de mim. Depende mais do meu esforço físico, tanto mental como de fazer as coisas, entrar em contato com as pessoas, editar vídeo. Isso é a minha parte, mas o projeto em si não é todo meu. O Tá Tudo Certo não é meu. Eu sou do Tá Tudo Certo. Eu sou uma parte, eu sou uma partícula fazedora. E faço o meu melhor, faço com muito carinho e muito amor. De verdade, de verdade. Eu sei disso, hein? Quando sai alguma coisa, né, às vezes alguma falha, coisa e tal, eu fico muito chateada, porque eu gosto tanto do projeto que eu tenho vontade que aquilo saia bonitinho mesmo, é de coração que eu faço. Então, eu não sei qual é o futuro, só sei que eu estou plantando da melhor maneira que eu sei. E já é o melhor começo que pode ter. Dei porrada? A cara. O que você acha sobre reencarnação? Já acreditei piamente em reencarnação, em vidas passadas. Hoje já não sei se a formatação que eu acreditava é a que acontece mesmo. Não sei se são pessoas diferentes, não sei se o que a gente acessa, porque a gente acessa, isso eu consigo enxergar, que a gente acessa outras personalidades em outros tempos, com outras vivências, e que isso tem uma reverberação na nossa vida de agora. Isso é uma coisa que eu ainda acredito. Mas se essas histórias são vidas passadas, são histórias de antepassados que estão pelo DNA, se são histórias programadas e implantadas na gente, que já é um outro, sabe, metaprogramas, eu não sei mais. Sei que tem algumas terapias onde você volta nesses registros, requalifica essas vivências, e isso tem uma reverberação na nossa vida atual. Ou se são vidas paralelas também. Sei que isso funciona. Não dou mais o nome de reencarnação. Não dou nome nenhum. Eu dou nome de experiências interferentes. Vai. Olha que bonito. Olha que inespecífico. É assim, porque eu não tenho uma conformação certa. Eu já tive, já acreditei muito, porque eu fazia essas requalificações e isso mudava o presente. Então, para mim, eu sou uma pessoa muito empírica. Eu sou da ciência empírica. Eu experimento. Aquele experimento teve o resultado que eu queria, ou melhor, ok. Aí, muitas vezes, eu primeiro experimento para depois ir na teoria procurar. Eu vou no profundo, mas muitas vezes eu experimentei primeiro. Sim. Porque eu não vou investir de estudar uma coisa que não funcionou para mim. Não faz sentido. Então eu sou o contrário de São Tomé. São Tomé tem que ver para crer. Eu não, eu primeiro creio. Aí depois eu fico procurando onde eu vou ver. A curiosa pode fazer mais uma pergunta? Claro! Vamos lá. O que você acha de que
esse é um conhecimento que nós tivemos acesso, porque é como se a gente fosse criança e esse acesso foi o que eu pudesse entender. E que talvez a coisa seja ou mais complexa ou mais profunda, mas que talvez a gente, nesse estágio que estamos aqui experienciando esse momento na matéria, no biológico, não podemos compreender. É como se eu falasse assim, eu acredito em reencarnação, mas tem mais coisa aí que eu não tô... Eu sei que tem mais alguma coisa lá. Daí você faz assim, mas será que eu vou saber o que é ou vou entender aquilo? Então eu acho que a gente que está nessa busca e nessa pesquisa, a gente começa a perceber que tem mais alguma coisa. Não sei se é essa sensação que você tem. Sim, sim, que é essa sensação, que mesmo que você acesse, porque geralmente quando você acessa uma vida passada, você acessa uma cena. Uma cena de um filme, você não acessa o filme inteiro. E aí a gente fica tentando fazer uma história inteira de uma cena que você viu. Ou uma conexão com o presente. Exatamente. O que tem sentido, isso bate com isso, que a mente, né? Então, esse é o perigo. O perigo é que às vezes... vou falar para vocês. Vocês já leram a Bíblia? Ler a Bíblia, não saber de passagem. E nem ir em culto onde o pastor ensina a passagem. Tentem ler a Bíblia. Gente, é pouquíssimo o que está escrito. Pouquíssimo. O que tem de Adão e Eva, eu acho que não dá metade de uma folha. Olha o que tem de história. Quer dizer, é uma coisa assim, onde, lógico, foram complementando. Então, quem estuda história da época foi dando um outro tom, coisa e tal. Mas o que tem mesmo de concreto é uma coisa pequena. E se a gente faz isso também com vida passada? Você vê uma coisa pequeníssima, você vê, sei lá, a imagem, você enxerga a imagem de uma batalha. Você não sabe quem é você não sabe quem é o outro, você não sabe que roupa que é aquela, só que aí você fica tentando montar, porque a cabeça quer explicar. Não tem jeito. A cabeça da gente tenta explicar o tempo inteiro. Aí você pega aquela cena e fica fazendo uma coisa grande. Hoje eu já não faço mais isso, mas já me diverti muito fazendo isso. Indo lá, nossa, mas olha, isso daqui foi em tempo tal, porque eu vi essa roupa. Hoje eu já simplifico um pouco, porque como eu não sei, pode ser que seja uma vida passada, pode ser que seja a reencarnação mesmo, eu não estou invalidando, eu só estou dizendo que eu já não tenho mais a mesma certeza de que eu já tive um dia. Então, hoje, quando eu acesso esse tipo de memória, tenho esse tipo de visão, eu procuro reduzir aquilo o máximo possível para que mensagem que aquela imagem está trazendo para mim. Como se fosse uma interpretação de sonho do Jung, por exemplo. Sim. Né? Que ele fala que no sonho, os sonhos da gente sempre tem a ver com a gente. E que nós somos todos daquele sonho. Ele fala que todos os personagens do sonho representam você mesmo, alguma parte sua. Então, o que aquilo traz de mensagem? Então eu já não fico mais na história, porque isso é muito perigoso. É muito perigoso assim, nossa, sabe, eu fui rainha, coisa e tal. É muito legal, né? É um imaginário muito legal esse. Mesmo que não for rainha, for lavadeira, é um imaginário legal. Nossa, eu era lavadeira, morava numa casinha muito simples. E aí, quando você vai trazer a imagem, vem com requinte, gente, vem com cheiro, vem com movimento, vem com tudo. Então, assim, hoje eu tenho um pouco mais de cuidado de como eu interpreto. Continuo vendo, mas interpretando de outras maneiras. Ficando mais na mensagem, menos na historinha que a cabeça conta. É importante, né? Ser mais objetivo. Como diz Bert Hellinger, o essencial é simples. O essencial é simples, gente. Às vezes era só, sei lá, barata no canto da parede, que era para perder medo de barata, e a gente contou a história de Joana d'Arc. O quanto você pratica no seu dia a dia todos os ensinamentos da espiritualidade e ferramentas para a sua vida e com o próximo? Tá, a minha vida é muito fundamentada no imaterial, hoje. Né? Meus amigos, os físicos e os não físicos, eu coloco as coisas no meu trabalho desde que a pessoa que me procura nessa abertura. Porque
Porque lembrando que eu sou fisioterapeuta também, eu Sim. sou acupunturista também. Então não é o fato de eu estar atendendo um paciente e eu estar tendo percepções fora da acupuntura e fora da... que eu vou passar isso para o paciente. Sempre respeitando o que o paciente pede. Sim. Né? Porque tem gente que vem super aberta. Ah, você está vendo alguma coisa? Você tem alguma mensagem para mim? Ok, se vier, que também não é obrigatório, né? De que venha alguma mensagem, que eu tenha alguma coisa extrasensorial, alguma percepção. Mas se for o basicão, a gente vai no basicão. A gente Sim. vai lá no ultrassom, no aparelho, nas coisas que funciona também. Sim. Para quem é aberto, eu gosto de ir até as últimas consequências. Mas a gente nunca se esquecendo, né, que como dizem todos os pessoal que faz mentalizações, que recebem projeções, o correio é sempre de lá para cá, né? O correio é sempre de lá para cá. Como diz nosso amado Chico, é sempre de lá para cá. E aí você fica muito pautado nisso, às vezes te dá até uma pressão. Se a pessoa vem com muita expectativa, dá uma pressão. Ai, tenho que ver, tenho que receber uma mensagem para essa pessoa. Aí trava. Quanto mais light ficar, mais a coisa vai de boa. Mas no dia a dia, a minha vida é muito pautada e eu procuro usar os ensinamentos para me tratar, para tratar as pessoas. Eu acho que é mais uma coisa, acaba virando uma filosofia de vida. E isso é de vida mesmo. Às vezes a gente não consegue, às vezes a gente não consegue. Às vezes a raiva, o impulso faz a gente enfiar o pé na jaca. Às vezes a gente enfia o pé na jaca. Mas respeito que eu estou numa experiência humana e que às vezes a cutucada... Sim, sim. O que você mais gosta de fazer dentro do seu trabalho? Isso me dá muito prazer de fazer, dá muito prazer. Mas dentro do meu trabalho mesmo de consultório, gosto muito de fazer as barras de Axis, porque a energia que a gente acessa é muito maravilhosa. Gosto de fazer a meditação guiada, com rapé ou sem rapé. Amo, porque eu acho que a gente acessa também coisas maravilhosas e eu gosto de trabalho com mais de uma pessoa. Faço individual? Faço, dá resultado legal. Mas quando tem mais pessoas, a energia que rola é como se fossem dínamos. Quanto mais dínamos insere, mais energia você mobiliza. Então, eu gosto muito. E tratar pessoas, né? A Kátia já fez meu mapa astral, a minha sexta casa é cheia de planeta, eu tenho a lua em virgem, eu tenho várias vezes o número 6 na numerologia, então tratar e cuidar para mim parte. é prazeroso. É prazeroso. E eu sou suspeita a falar, mas quando a gente já participa dessas vivências e tem contato com essa energia, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. É porque é muito gostoso, né? Vem uma elevação. Vamos pensar num dia assim, que a gente faz um grupo, eu não trabalho com grupos grandes, eu prefiro fazer 20 sessões com 5 pessoas do que fazer 2 sessões de 20 pessoas. Porque a gente tem troca, né? Troca depois do que sentiu, o que seja. Vamos pensar que você está num grupo de 4 pessoas, mas naquele dia você está jururu. Ai, gente, nem sei se eu vou ser contribuição hoje que eu estou jururu. Quando a gente começa a fazer as limpezas e as conexões, vai mudando. No fim, a gente entra... Você pode até não estar tão bem, mas você sai bem. Sim. Você termina, você consegue ancorar com aquela energia boa, né? E uma curiosidade para vocês, contando fofocas da minha vida. Já aconteceu, por exemplo, de eu estar super mal, e atender uma pessoa porque, boleto, não tem hora que não dá para você falar, olha, hoje eu não estou bem para atender, vai que é tua e é mão no paciente. E é aquela preocupação, né? Se eu não estou bem, o que eu vou passar para a pessoa? É incrível como eu desconecto. Eu coloco meu jaleco, é a super capa de força. É a capa do Doutor Estranho. Isso, a capa do Doutor Estranho. O que é meu fica para lá e na proposta do atendimento assume outra persona que vive dentro de mim. É muito legal isso. E isso me salvou já muitas vezes. Porque em vez de eu ficar
deitado em casa, chorando, eu estava lá promovendo uma ação legal e recebendo aquilo também. Porque eu tinha uma outra dinâmica rolando. Interessante, né? Às vezes a gente, na doação, a gente mais recebe. Muito. Né? E isso está na própria oração do Cristo, né? Dando que se recebe. Essa troca é muito rica. Não tenha dúvida. A gente acha que resgata animal. Que isso, eles que resgatam a gente. Com certeza, nossos anjos. Ó, a última, hein, Catita? A última? Horário. Porque depois eu vou aproveitar, vou abusar da Kátia, porque ela começou o primeiro programa do ano passado falando sobre o Ano Novo Astrológico. E a semana passada, dia 21, entramos num outro nome, um outro ano astrológico novo. Eu já fiz um programa inteiro, mas eu quero pelo menos uma pincelada da Kátia de como vai ser o ano de 2025 até março de 2026. Vamos lá. Vamos. O que acrescentou no seu ser ouvir tantos saberes e ser este canal de compartilhar? Ai, muito. Por isso que me dá tanto prazer de fazer, porque são muitas coisas envolvidas. Sou eu envolvida, a entidade está tudo certo, que eu não considero que sou eu, o projeto, a pessoa e a audiência. Sim. Eu, assim como o pessoal público, eu sempre acabo recebendo muito dos convidados. Porque por mais que eu já tenha lido, que eu tenha processos... Não interessa, aquela pessoa tem uma visão, uma interpretação e uma validade, porque ela trabalha com aquilo. Por mais que eu conheça, não tenho a mesma experiência que a pessoa que vem. Então, é maravilhoso, sempre tem uma troca muito boa, sempre tem uma coisa legal para aprender. Eu saio sempre com muito mais do que eu cheguei, em cada episódio. Eu acredito muito nisso. Inclusive, já tive a oportunidade de te acompanhar algumas vezes. A Kátia já foi em algumas entrevistas comigo, que às vezes a gente grava fora de São Paulo e aí pede aos amigos. Sim, sim. E realmente é muito rico. É muito rico. A gente fica babando lá do lado. Porque não é só uma coisa, porque se fosse só o aprendizado, que já é uma grande coisa, você pode obter com um livro. Ou um vídeo que a gente assiste. Quando você está pessoalmente, é uma outra ligação. É muito mais rica. Tudo é aprendizado, sim, tudo é ganho. Mas quando a gente vai... É como se a gente fosse fazendo conexões, sabe? Mesmo. É incrível. É incrível. Muito obrigada pelas questões. Antes da gente... de eu passar para a Kátia, deixa eu agradecer todas as pessoas que me mandaram questões. Primeiro... A Kátia Siperek, muito obrigada, que colabora sendo a host, né, e fazendo alguns questionamentos. Muito obrigada, minha amiga Cláudia Rica Parolin. Ao meu amigo Leandro Reck Gêmeo, que mandou questões. Ao doutor Marcos Fernandes, que já esteve comigo mais de uma vez aqui. A querida Elaine Cristina Romano. A Vera Gilbert, que além de já ter participado do programa, ainda era colega lá dos estudos do Gasparetto. A Débora Patini, que é amiga pessoal, uma fisioterapeuta incrível, além de amiga, é colega. A Débora Lodi, que já esteve comigo aqui também. Ao Raimundo Saraiva Neto, amigo, que também mandou questões. A Viviane Olímpio, amiga, uma querida que também mandou, acho que uma dessas que você leu foi a dela. A Márcia Engler, que participou de um programa e se tornou uma amiga, é uma querida. A Priscila Colotti e a Sônia da Silva, que mandou nos 45 do segundo tempo. Olha, gratidão a todos que mandaram questões, que eu achei que ficou super bom a dinâmica. E Catita, fala para mim quais os principais pontos agora desse ano março de 2025 até março de 2026. O que vai rolar? Então, 2025 é um ano em que planetas transgeracionais mudam de signo, planetas importantes. Então, vai ser um ano muito forte, um divisor de águas. Mas como a gente está falando de espiritualidade, do programa, eu acho que o que tem mais a ver é Plutão, que entrou no final de 2024 definitivamente
em Aquário. O que Plutão rege mesmo? Plutão rege tudo que está por baixo, a profundidade, a intensidade. Então, nada raso é de Plutão, né? Então, os véus que se caem, né? As coisas que vão aparentar, tudo que vem de verdade, as verdades, as novas tecnologias, Nossa. esse olhar diferente, essa lente que a gente vai... Eu acredito que Plutão é um planeta transgeracional. Então, o que é isso? A revolução dele é muitos anos. A última vez que ele esteve em Aquário, ele ficou 14 anos. Foi só a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, o Iluminismo. Então é um planeta que mexe com gerações, que mexe com o planeta como um todo. Mas você viu o novo chip que eles desenvolveram agora, Sim. né? Que eles estão nomeando até no novo estado da matéria. É um salto, acho que até maior do que como foi o celular. Então, o que eu falo para vocês? Plutão está começando, ele vai ficar aí, como ele tem uma órbita irregular, ele vai ficar 20 anos. Eu acredito que daqui 10 anos a gente não vai quase que reconhecer o planeta. Muita mudança. As coisas realmente vão tomar rumos diferentes na parte da medicina, da educação, saúde, globalização financeira. As coisas realmente estão assim enfervescendo, né? Agora, hoje, de 2025, né, porque Plutão vai ficar 20 anos, nós temos para o final de 2025, para o início de 2026, um aspecto muito importante na minha conta da espiritualidade e que, assim, na astrologia, não tem algo linear marcado. Olha, a conjunção é tal. Então, é como se fosse uma energia, né, aquela nuvem que vem vindo e a gente já sente... O cheiro da chuva, né? Isso, exatamente. A gente já sente toda essa influência. Saturno faz uma conjunção com Netuno, uma conjunção rara, que não é uma conjunção que acontece sempre. Netuno é o planeta da espiritualidade, do lúdico, do que tira você do chão, né? Das ilusões. Essa conjunção com Saturno é um grande indutor. É a própria realidade nua e crua. Então eu acredito que muitas coisas que a gente entende como lenda, como ficção, como isso é ficção científica, vão ficar cada vez mais reais. Você é louca, você acredita nisso? Aí começa a pipocar As teorias, eu falo assim, brinco que tem muitos colegas aí que falam muito sobre a transição planetária, né? E que falam que os teóricos da conspiração, o pessoal fala, nossa, aquela louca lá comentou alguma coisa a respeito. Então, qual é a dica? Que a gente fique muito centrado na nossa mente, no presente, no aqui e agora, aberto, sejamos flexíveis na vida para as transformações, porque eu penso, né, que tivemos aí em 2020 essa grande questão aí da pandemia e agora a maior questão que eu penso são os problemas psíquicos. Né? Você vê que hoje qualquer coisa é síndrome disso, é síndrome daquilo. Porque a gente está mais mental. A gente leva uma criança ao médico, já sai com uma tarja preta lá. Então, assim, a gente tem que estar muito centrado, porque isso é algo, a mente, que a gente não aprende a lidar com as emoções, isso não aprende na escola. Então, que isso seja uma busca, que a gente tenha o nosso grupo de apoio, nossas amizades, a nossa família, porque no final das contas é isso que importa, é nosso alicerce, para que a gente tenha um mental sempre muito, muito direcionado, seja na fé, seja nas suas crenças, mas aberto, né? Porque o bambu, né? O bambu ele balança, mas não cai, mas quando ele fica enrijecido, ele quebra. E eu penso que a grande questão aí da gente tomar bastante cuidado e lidar com amor e com atenção é realmente a parte psíquica. Então fica aí para vocês, a gente que lute e que cada vez mais desenvolva capacidades emocionais. Sim. Né? Eu acho que capacidade emocional de lidar com as divergências, de lidar com os tropeços, e isso é uma ferramenta bem boa para a gente no dia a dia. Sim, sim, porque o se relacionar, né, as pessoas, como diz o próprio nome, a solidão é viciante, né?
E hoje, com a tecnologia, você vê, os nossos filhos namoram com o celular, um aqui, o outro ali. Então, o contato humano, como é que fica? Nós somos seres sociais e isso adoece o ser humano. Então, a gente tem que ter essa busca de cada vez mais estar no presente e aberto às inovações. Que elas nos auxiliem, que a gente não seja refém delas. Porque a inteligência artificial é uma ferramenta maravilhosa. Maravilhosa. Tudo é maravilhoso se você souber usar. Exatamente. Então, vamos ter a cabeça bem no lugar aí para que seja contribuição sempre. Tá tudo certo. Minha querida. Gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Muito obrigada. Boa semana a todos e até a próxima.